Olá a todos, eu sou a Bárbara, cartomante do Cartas de Maria, e estamos aqui para contar os relatos de oraculistas para todos vocês aqui do YouTube, iniciando hoje o nosso primeiro relato, a nossa primeira história no nosso canal. Agradeço a todos a companhia. O relato foi passado no chat GPT para facilitar a leitura, tá? E não tem nomes para serem trocados, a não ser o nome da consulente, mas isso o tarólogo em questão já me mandou trocado, tá? Vamos iniciar o relato. O primeiro Egum que eu levei para casa. Relatos de oraculistas. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que um Egum entrou dentro da minha casa. E, sinceramente, foi esse dia que eu entendi que trabalhar com oráculo não é brincadeira. Até então, eu achava que sabia me proteger. Achava que fazer uma oração antes de um jogo, acender uma vela ou defumar o ambiente de vez em quando era o suficiente, mas não era. E principalmente quando se trata de um fechamento espiritual. O que aconteceu me ensinou de uma forma muito clara, o mais clara possível. Eu trabalhava com baralho cigano há alguns meses e atendi online no meu quarto mesmo. Era um ambiente pequeno, mas muito aconchegante. Eu deixava sempre uma vela acesa, um incenso na mesa, um copo de água e algumas pedrinhas. E literalmente eu me sentia em paz lá. Mas naquela noite a energia estava diferente o dia todo, como se algo estivesse me avisando. Acordei cansado, com uma pressão muito ruim no peito e uma sensação pesada dentro de casa. Sabe quando parece que o ambiente está carregado? Então, na época eu não tinha muitos consulentes, então atendiam os que iam aparecendo. No começo da noite, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Renata, lembrando que o nome dela já está mudado pelo dono do relato. Ela perguntou se eu conseguia atender ela ainda naquele dia, pois precisava muito de ajuda, urgente. E eu logo disse que ia consultar a minha agenda, mas que encaixava ela. Não ia dizer que eu ainda não tinha agenda cheia, né? Já que era tarde e eu normalmente evitava fazer atendimentos à noite. Mas tinha atendido pouco naquele dia e não ia recusar. Então ela me disse que fazia semanas que não dormia direito, que escutava vozes pela casa, que via vultos e sentia um cheiro horrível dentro do apartamento dela, principalmente de madrugada. Na hora que eu li aquilo, meu corpo inteiro se arrepiou, mas mesmo assim eu aceitei, pois os boletos me davam mais medo do que o caso dela. Assim que iniciei o atendimento, parecia que o ambiente tinha ficado pesado. A temperatura caiu, o quarto parecia mais escuro, era muito estranho. Acendi uma vela, peguei o baralho e pedi para a entidade que eu trabalho que me guiasse. E foi aí que a vela estralou muito forte e a chama subiu alta. O quarto ficou num silêncio absurdo. A Renata começou a digitar e a mensagem dizia: "Tem alguma coisa comigo, eu sei que tem." Naquele momento, eu senti uma pressão muito ruim nos meus ombros. Parecia que tinha alguém atrás de mim. Respirei fundo, comecei o jogo mesmo assim. As cartas começaram a sair meio pesadas. Carta do caixão, carta da cobra, carta da torre, carta do rato. Tudo falando sobre obsessão espiritual, desgaste energético e uma presença estranha ainda continuava no meu quarto. Quanto mais eu abria as cartas, pior o ambiente ficava. Então a Renata começou a me pressionar por respostas. Até que em um momento ela falou: "Tem alguém aqui, eu sinto o tempo todo." Meu sangue gelou, porque na mesma hora eu também senti alguém comigo. Foi então que aconteceu a primeira coisa que me deu um susto terrível. Um estrondo enorme veio da cozinha. Parecia que tinham jogado algum prato no chão. Eu levantei correndo e fui até lá, mas quando eu cheguei não tinha absolutamente nada quebrado, nada fora do lugar, só aquele silêncio. Na volta para o quarto eu vi uma sombra passando pelo corredor. Foi rápido, mas eu vi. E naquele momento eu entendi que tinha alguma coisa realmente dentro da minha casa. Voltei para o quarto e dei continuidade no atendimento, pois como eu disse, os boletos me assustavam muito mais. Antes de encerrar o atendimento, orientei a Renata a procurar ajuda espiritual urgente, pois eu não fazia acompanhamentos e nem trabalhos espirituais naquela época, apenas lia cartas.
Assim que encerramos, eu tive uma sensação estranha, como se tivesse alguém me observando. Naquela noite eu não consegui dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, sentia uma presença perto da minha cama. Primeiro começaram os estralos dentro de casa. Depois vieram os passos do lado de fora do quarto e como se alguém estivesse andando descalço dentro de casa. Eu acendi as luzes e comecei a rezar, mas nada melhorava. Voltei a me deitar e por volta das 3 da manhã eu senti como se o colchão estivesse afundando nos pés da cama, como se alguém estivesse se sentando. Na mesma hora meu corpo travou. Eu morava sozinha, não podia ser alguém vivo. Risadas. E então eu comecei a escutar uma respiração bem pesada perto de mim. Eu não conseguia me mexer, meu corpo inteiro travou. Eu sentia tudo esquentando e congelando ao mesmo tempo. A única coisa que eu conseguia fazer era rezar e chamar pela minha entidade. E então eu ouvi claramente a voz da minha entidade, a entidade que trabalha comigo. Você abriu um caminho e não fechou. Na mesma hora eu ouvi 3 batidas na porta, 3 batidas muito fortes na porta do quarto. Eu passei o resto da madrugada com a cabeça coberta e segurando a guia da minha entidade, esperando amanhecer. Quando o dia amanheceu, fui direto para a mesa de atendimento. O meu baralho estava todo espalhado. A vela do meu altar tinha deixado uma mancha enorme na madeira da mesa. Então, eu decidi começar a limpeza espiritual imediatamente. Fiz uma defumação em todos os cômodos, com pó de café, como eu sempre fazia. A fumaça tomou conta da casa inteira. Depois eu fiz uns banhos de descarregos, umas rezas nas portas, coloquei proteção nas janelas. Eu não sei que tipo de proteção, tá? Ele não colocou aqui, eu acho melhor não especificar mesmo. Acendi vela durante 3 noites. Também precisei descarregar completamente o meu baralho, pois a energia tinha pegado nele também. Mas não foi fácil. Na segunda noite os barulhos voltaram, só que dessa vez eu estava preparado. Foi a partir disso que a minha entidade começou a me ensinar verdadeiramente sobre proteção espiritual. Ela me disse algo que mudou completamente a minha forma de trabalhar. Ela disse: quem trabalha com oráculo abre caminhos e todo caminho aberto precisa ser fechado. Aquilo entrou na minha cabeça e até hoje não saiu. Porque muita gente acha que trabalhar com tarô, baralho cigano, búzios ou qualquer oráculo é só aprender o significado das cartas ou da interpretação da caída dos jogos. Mas não é. Você está lidando com energias. Você acessa dores, acessa obsessões, demandas e às vezes a pessoa não chega sozinha. Depois de alguns dias de limpeza, oração e proteção, a casa finalmente voltou ao normal. Os barulhos pararam e eu consegui dormir em paz novamente. Mas nunca mais eu fui o mesmo depois daquela experiência. Hoje, eu jamais começo um atendimento sem proteção. Nunca abro um jogo sem firmar um ambiente. E nunca termino um atendimento sem fechar completamente os caminhos. Porque eu aprendi, da pior maneira possível, que aquilo que entra nem sempre vai embora sozinho. Então, se você pensa em trabalhar com oráculo, tarô, baralho cigano, qualquer prática oraculista ou espiritual, aprenda primeiro a se proteger, aprenda a limpar o seu ambiente, aprenda a descarregar as suas ferramentas, aprenda a abrir caminhos e, principalmente, aprenda a fechar. Porque, dependendo do que você acessa, o problema não fica só no jogo. Ele entra na sua casa, na sua cabeça, na sua saúde e, às vezes, até na sua vida inteira. Esse é um relato de um cartomante iniciante na época, que não sabia ainda quais caminhos estavam acessando. Hoje, com muita experiência, alguns anos já, aliás, essa história eu não contei, mas foi no começo da minha carreira. Hoje já tenho anos de experiência na cartomancia e com outros oráculos e tenho muitas histórias que eu posso trazer para contar para vocês. Eu vou aceitar. Gente, ele se despede aqui, né? E fica aí a dica dele, tanto para os novos oraculistas, tá? Quanto para antigos também, porque com o tempo a gente acaba relaxando mesmo um pouco e achando que a gente aguenta tudo e a gente não aguenta, tá? A gente lida o tempo todo, realmente, como ele falou, com dores, com carregos, com histórias que a gente não sabe aonde se iniciou e aonde ela vai terminar.
Então, a gente precisa sim se proteger. Eu sei que tem muita gente que trabalha com entidade, muita gente que não trabalha com entidade também, e tá tudo bem. Mas eu acho que uma proteção, quando você acessa a energia de outra pessoa, é o primordial e é o essencial para a gente poder seguir as nossas vidas, né? Sem carregar aí a energia que outra pessoa tem acessado em algum momento da vida ou que ela carrega junto com ela. E sempre nós cartomantes, nós tarólogos, as pessoas que não trabalham com trabalhos espirituais, com proteções espirituais, sempre indicar para a pessoa, nesses casos, que ela procure uma orientação espiritual, que ela procure alguém que possa ajudar. Porque só a leitura, na verdade, ela vai encaminhar essa pessoa, mas ela não vai ajudar a pessoa nessa questão. Então, eu acho muito importante que indicamos essa pessoa um caminho, orientamos essa pessoa, né, a procurar pessoas competentes para ajudar ela. Não que não sejamos competentes, mas existem nichos e existem lugares onde podemos e não acessar. Então, temos que saber nossos limites também e passar essas pessoas para pessoas que realmente possam ajudar e não acabar nos prejudicando. Bom, foi o nosso primeiro relato do nosso canal. Vamos ter muito mais relatos e eu espero que vocês gostem. E sigam a gente, ativa o sininho para vocês poderem receber, né, os nossos vídeos aí de imediato. Sigam a gente lá nas redes vizinhas, tá bom? Cartas de Maria. E vamos juntos descobrir mais relatos e mais histórias sobre os oráculos e os magistas que temos aqui nesse mundo para auxiliar o nosso caminho espiritual. Um beijo, axé a todos.